Boa, é nesse clima tão feliz de diversão, de parceria, que nós vamos falar sobre yoga. Tudo aquilo que você nunca quis saber sobre essa filosofia ancestral. Eu sou o Malakini Dias e estamos começando mais um Yoga Talks. Hoje o episódio é Rotinas de um Bom Praticante. É isso? Rotinas de um yogin. Rotinas de um yogin ou de uma yogini. Muito legal. Super. Super. Muito legal. Então, para falar sobre esse assunto, nós temos que lembrar que o podcast é gravado aqui por esse trio e que todos nós somos praticantes, somos yogins, né? No caso o feminino que é yogini, e nós temos as nossas rotinas e que em épocas da vida essa rotina ela é um pouco mais assim, quase xiita, e em épocas da vida é uma rotina mais light, mais branda, e nós vamos abordar a importância de você também perceber isso, mas de você também não sempre se permitir uma frouxidão excessiva, senão o processo do autoconhecimento ele também vai abrandar. Então, para falar sobre isso, eu convido o nosso queridíssimo Vilmar Duarte, que é o cofundador do nosso podcast e é o especialista em habilidades comportamentais ou soft skills. É isso aí, sejam bem-vindos. Hoje, para você entender um pouquinho mais sobre essa rotina, e nós vamos abordar aí tanto a rotina de uma pessoa que vive lá nos Himalaias, ou que vive lá na Índia, ou alguém que se propõe a ir para lá, e a rotina daqui, do nosso Ocidente, do nosso querido Ocidente, com essa maluquice, esse caos do cotidiano. E também a nossa diva do autoconhecimento está aqui, de batom vermelho, contrastando com sua blusa preta, tá incrível, brilhando. Na temporada passada a gente brincava que ela era o brilho do podcast, né? A nossa diva do autoconhecimento, a Fer Filippozzi. Olá, olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos escuta, que nos assiste em qualquer lugar do mundo. Seja muito bem-vindo. E é isso, vamos tratar desse tema que é uma baita responsabilidade, na verdade, né? Porque eu vejo ele como aquele famoso meme, expectativa e realidade. Mas você vai entender melhor se você ficar até o final, que daí a gente vai trazer também as nossas rotinas. Então, fica com a gente. Boa. Lembre-se também que nós estamos chegando ao final desta que é a 6ª temporada do nosso podcast. E essa 6ª temporada já está ali cumprindo todo o cronograma. Um próximo episódio que nós vamos gravar tem a ver com as dúvidas e as perguntas que você que nos acompanha nos mandou, seja pelo grupo do WhatsApp ou pelo direct do Insta, ou do nosso, ou pelo YouTube. Ainda dá tempo, tá? Nós vamos gravar esse episódio ainda. Então, se você tiver alguma dúvida sobre yoga, sobre os episódios, pode nos mandar, que nós temos um episódio todo só para responder dúvidas, que será o episódio para encerrar essa temporada do Yoga Talks, que nós já estamos começando a gravar a outra temporada do Yoga Talks, que tem como mote principal Yoga Talks Namastreta. Ou seja, vamos falar um pouquinho das tretas aí relacionadas a esta filosofia que algumas pessoas consideram como uma filosofia que as pessoas deveriam ser mais espiritualizadas, que elas deveriam ser mais santas. Mais calmas. Zen. Que as pessoas deveriam ser zen. Eu gosto muito de um livrinho do De Rose que chama-se Zen Noção. Zen Noção, porque a pessoa que fala que quem pratica yoga é zen, ela é Zen Noção. E vamos nessa, que isso é para a próxima temporada. Hoje, então, prática do dia a dia, rotina de um bom praticante, rotina de um yogin, de uma yogini. Vilmes, você começaria por onde? Nessa coisa do meme que a Fer falou, eu vou pegar esse gancho. As pessoas confundem muito o praticar o yoga, né? E é um subtítulo aqui do tratado, inclusive. As pessoas confundem o praticar yoga e ser um yogin, né? Essa diferença a gente vai destrinchar um pouquinho mais ao longo do nosso podcast, do nosso bate-papo aqui. Mas essa diferença ela traz no seu bojo, né? no seu âmago,
é justamente a questão da pessoa que está buscando um certo benefício e a outra pessoa que se entrega à filosofia. Basicamente é essa a grande diferença. A pessoa que está buscando benefício, ela vai fazer o yoga para chapar a barriga, para ficar, para ter diminuir o estresse. Isso é uma coisa. O yogin não, ele vivencia aquilo faz parte da sua rotina, do seu dia a dia. E o professor De Rose, até nesse mesmo capítulo, ele traz um exemplo muito legal e muito didático, que é de um pianista. Então, é mais ou menos como você tocar piano, então você fazer yoga, ou você realmente ser um pianista e você ser um yogin. Então, ser um yogin vai muito além, é realmente um estilo de vida que você adota de tal forma que você não vai mais fazer yoga, você vive aquilo. Yoga é o seu estilo de vida. Bom, o yoga é o meu estilo de vida já há quase 2 décadas. Claro que em alguns momentos isso está mais intenso, né? Eu já tive fases da vida em realmente acordar às 4 da manhã para fazer as técnicas de purificação os crias, para daí fazer a prática, ficar um bom tempo fazendo asanas, principalmente os asanas que desenvolvem ali a energia, a kundalini, fazer muitos mantras, meditação todos os dias e, além disso, praticar de 2 a 3 vezes por dia, numa época em que a agenda permitia, a rotina permitia e também porque eu estava na busca mesmo dessa pedalada no sentido de autoconhecimento. Mas a vida, ela vai se configurando, e aí meu filho nasceu, foi crescendo, finalizando faculdade, finalizando a formação dentro do Swastika, trabalhando como instrutor, trabalhando em outras empresas, e de repente eu me vi num momento em que, estou conseguindo fazer uma prática por dia. Depois eu me vi num outro momento, estou conseguindo praticar só uma prática curta, de 20 minutos por dia. Então essa é a dica que eu quero dar. Para garantir que você pratique mais vezes ao longo da semana, não digo nem todos os dias que seria o ideal, mas que você pratique mais vezes, monte uma prática compacta e uma outra prática completa. No dia que tiver tempo sobrando, em vez de você assistir 3, 4 episódios de uma determinada série, você vai lá e faz a prática completa. No dia que não tiver tempo sobrando, porque você teve excesso de reuniões, você teve trabalho, coisa assim, você faz a prática compacta. Por quê? Porque o que importa mesmo é você ter uma constância, uma rotina. E é isso que vai pegar realmente nesse diferencial de você ser um yogin e de você praticar yoga. Além do exemplo do pianista, para concluir, passar a voz aqui, pensa num bailarino. Eu posso me matricular numa escola de balé porque eu estou a fim de melhorar minha flexibilidade, eu estou a fim de repente, aprender alguns movimentos, eu estou a fim de melhorar minha coordenação motora. E a outra coisa é eu me tornar um bailarino. É diferente, porque o bailarino ele vai ter que ter uma rotina em que tudo na vida dele meio que gira em torno daquilo. Tá? Depois eu quero entrar nesse assunto de novo, relacionando com atletas. Mas vamos passar aqui, porque tem muita coisa legal que o Vilmar e a Ferzinha têm para trazer também. Imagina como é que não é isso lá na Índia. Então nós vamos começar lá, remontando a Índia. Como é que seria a vivência de um yogin na prática? Vamos guardar essa distância porque tem uma certa realidade, né? Na Índia, os ashrams, os mosteiros ou de qualquer outro segmento filosófico, faz parte da cultura a família mandar o filho ou a filha para ficar imerso naquela filosofia. Um dos motivos é a pobreza. Então a pessoa vira um monge ou ela vai virar um yogin, porque ali o ashram ajuda não só na educação, mas a alimentar aquela criança. Né? Isso tem essa diferença também. Mas muita gente vai para esses ashrams, essas escolas, para elas imergirem dentro da cultura. E elas vão vivenciar isso. Não é à toa que se você quer ser um grande profissional, sei lá, em qualquer qualificação, por exemplo, administração, você vai para Harvard estudar, você vai para Oxford estudar. Você quer ser um grande cientista, você vai procurar uma universidade que te traz... Você está imerso junto com grandes cabeças. E nesses ashrams é isso que você vai encontrar. As pessoas vivem aquilo no dia a dia. Elas acordam cedo, elas vão dormir cedo, elas têm todos os protocolos de purificação, a alimentação é regrada,
né? A prática. Você está bem ou não está bem? Você tem que ir lá, tem que praticar. E não tem as solicitações do cotidiano, da família, Exato. porque a pessoa está dentro daquela escola, morando lá. Exato. E é muito comum as pessoas também, aqui no Brasil tem bastante isso também, mas lá na Índia, mas é que é tipo... Lá é cultural. Você vai fazer uma imersão, você fica 10 dias, um mês. Imagina a pessoa ir morar lá. Exato. Então, essa realidade, bem isso, Vimaré, a pessoa consegue fazer uma imersão mesmo na filosofia. E não existe um julgamento, né? Justamente porque é cultural, até se incentiva que as pessoas façam isso. Não existe um julgamento de, nossa, largou tudo para viver meditando. Coisa que a gente vê no Ocidente, né? Existe um super preconceito para quem decide fazer essa escolha de vida. Imagine a Ferzinha, a nossa diva do autoconhecimento, chega pro pai e pra mãe dela que investiram suor, sangue, lágrima, economias para ela fazer os estudos, para ela se formar em direito, para ela passar no concurso. E ela fala assim, mãe, agora eu vou virar uma yogini e vou me dedicar só a isso. Por mais que isso dê retorno econômico, é viável viver disso, afinal de contas eu vivo disso há 20 anos, a mãe dela vai pensar o quê? Vai viver vendendo incenso? Vai virar uma hippie? Vai raspar o cabelo. Vai virar Hare Krishna, a pessoa já associa, já confunde, né? Yoga com Hare Krishna, né? Com os ensinamentos de Confúcio, né? A pessoa confunde tudo. Quando eu contei que eu ia fazer uma formação em yoga, meu pai já quase teve um treco. Exato. Então você tá lá num país que aceita isso, por exemplo, a Índia, você fala que você vai se aperfeiçoar na filosofia do yoga, isso é bem visto, isso é aceito. Aqui não. Aqui se a pessoa fala que vai se dedicar pro futebol, opa. Beleza. Vai na fé. Então, assim, devido às proporções, o que nós temos que pensar? Como é o dia a dia de um yogin na Índia? Mais ainda, como era o dia a dia de um yogin na Índia ancestral? Qual é a realidade hoje? Porque o yoga ele já é muito mais comercial do que era antigamente. Mesmo nas escolas mais sérias, nós temos que entender que para você manter uma escola envolve a parte comercial, é uma empresa. E como seria a realidade de ser um yogin na atual situação que nós nos encontramos? E essa que eu acho que é a maior sacada do Swastika, que ele faz com o Swastika Yoga, que ele permite que você realmente vivencie a filosofia, de uma certa forma se entregue a esse processo de autoconhecimento através do yoga, sem se alienar. Eu acho que se o podcast tem um mote hoje que você grave isso, que é uma frase que seria, eu escutei o podcast, o que eu registrei é que para você viver essa filosofia, você não precisa e não deve se alienar do mundo. Seus compromissos profissionais, sua família, seu relacionamento afetivo, o esporte que você gosta, os seus hobbies, nada disso, você não precisa se alienar. Claro que como tudo na vida, em algum momento que você se dedicar mais, você vai ter que tirar um pouco de energia e de tempo de alguma outra coisa. Mas você não vai se alienar. Não é uma religião, não é uma seita, não é um culto, não é um culto. Quase um coito. Um coito? Quase saiu um coito. Pode ter coito também. Mas a ideia é que você entenda que ser um yogin é uma decisão de repente, você virar uma chavinha de ter um estilo de vida em sintonia com o yoga. Essa é a grande sacada, né? Essa coisa de não alienação me lembrou um videozinho, voltando para a música ali um pouquinho. O rapaz chega para a mãe... Não é uma piada, mas é um videozinho que eu vi. O rapaz chega para a mãe e fala assim, mãe, eu montei uma banda, uma banda de rock. Aí a mãe, filho, você viu aqui que eu te mandei um emprego, uma vaga de emprego? Aí daqui a pouco ele volta de novo, mãe, eu fui chamado para tocar no Rock in Rio. Aí a mãe, filho, você viu que saiu o concurso de não sei de qual empresa? Aí daqui a pouco, mãe, eu fui convidado para fazer uma turnê pelo mundo. Filho, você viu aquele emprego que teu tio mandou para você? Então é isso, né? O nosso cotidiano vai tentar te tirar de qualquer coisa que seja incomum. Seja por as pessoas acharem estranho ou até... até melindrado falar isso, mas pode ser até por medo de você dar certo naquilo que você escolheu fazer e as outras pessoas falar assim, cara, eu não consigo fazer isso. A incompetência bate muito forte, né? Ou simplesmente o fato de
que não é só o medo de você dar certo porque eu não dei certo, é o medo que você dê certo em algo que eu não queria para você. Porque como os pais, às vezes o pai ele idealiza que o filho ele vai ter um direcionamento. De repente o filho vai para outro lado, por mais que o filho esteja realizado e ganhando bem ou realizado, não foi o que o pai, o que a família, o que a sociedade idealizou. E isso, então a família, ela sempre não, mas numa grande parte, ela vai ser um obstáculo a ser vencido. Existem famílias que não, que vão apoiar qualquer decisão que o filho tome e vão ali, mas existem aquelas famílias que já meio que moldaram, já programaram, e aí você de repente fala, olha, eu decidi que eu quero ir por aqui, que eu quero... Então esse impacto tem que ser trabalhado, e de novo, para você se tornar um yogin, não adianta só você fazer asanas espetaculares, colocar o pé na cabeça... ficar publicando lá, que está praticando todos os dias, porque isso é a parte prática. Incorporar o yoga como estilo de vida, por isso que as pessoas às vezes confundem, ele é calmo. Não é que eu sou calmo, é que eu aprendi a gerenciar minhas emoções. Eu tô puto que o cara bateu no meu carro, eu tô puto que ele bateu no meu carro, eu tô puto que eu bati no carro dele, mas eu gerencio minhas emoções e vou resolver a situação desse pequeno acidente de uma maneira em que não estrague todo o meu dia, não estrague o dia de quem está comigo no carro e não estrague o dia da pessoa, do outro cara envolvido. Piorar mais ainda a situação. Então, no momento em que eu pratico yoga, que eu pratico exercícios respiratórios, que eu pratico meditação, que eu pratico autoconhecimento, e aí eu vou para o meu cotidiano, isso tem que estar junto comigo. Então é legal que às vezes as pessoas falam, mas você é muito calmo. Não sou calmo. É como aquela cena do Incrível Hulk, que o cara uma hora pergunta pro personagem, pro Hulk, como que ele fazia para se controlar e manter a calma para ele não virar o Hulk. E ele responde assim, eu tô sempre com raiva. Então, parece, né, que o yogin, nossa, mas você viu que ele conseguiu não responder a pessoa... Não, ele respirou fundo ali, ele gerenciou as emoções. Depois ele foi para a sala de prática e limpou o corpo. Dá-lhe cria. Dá-lhe cria. É uma decisão, né? É uma escolha. Você pode muito bem começar fazendo yoga, como a maior parte de nós provavelmente começou, fazendo uma prática de yoga. E isso vai se implementando na sua rotina, às vezes 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, até que você vai sentindo os efeitos disso no seu dia a dia. Pelo menos comigo foi assim. Eu fui percebendo que eu estava conseguindo aplicar tudo aquilo que eu aprendia numa aula de yoga no dia a dia, em situações mais variadas, nas mais variadas possíveis. E o quanto isso fazia diferença. E aí, a partir disso, é uma decisão para realmente fazer com que vire um estilo de vida e isso seja aplicado o tempo todo. Se aqui fosse um podcast de, sei lá, fossem 3 médicos, nós estaríamos falando com a mesma paixão. Nós teríamos escolhido a medicina. Nós escolhemos essa profissão. E além, e o que nós estamos dizendo aqui é algo além da profissão. É um estilo de vida que você não necessariamente precisa se tornar um instrutor. Você não precisa fazer uma formação. É muito bem-vindo até se você fizer uma formação e, assim, decidir não ser um instrutor. E está tudo certo. O que nós estamos falando aqui é de alguém que emerge, né? que abrace essa filosofia como um estilo de vida. E por isso essa paixão toda dos 3. Os 3 somos instrutores e nós temos algumas características, justamente por ter adotado essa filosofia, que a gente vai percebendo. É aquela coisa do biscoito, ele é fresquinho ou ele é fresquinho porque... Como é que era? Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? É isso. Então, a gente adotou esse estilo de vida porque a gente decidiu ou aquilo já estava dentro da gente e a gente falou assim, encontramos uma egrégora, encontramos uma turma que pensa nesse sentido, vou fazer uma imersão nisso, né? Eu comentei no início do podcast que eu ia voltar nos atletas, então vou aproveitar isso que o Vilmar falou, que eu acho muito válido. Sim, ser um yogi não quer dizer que você dá aula de yoga. Não tem nada a ver. Tem muitos instrutores e professores de yoga que são menos yogins do que seus alunos. Tal como tem muito mestre de arte marcial, que ele é muito bom dando aula, mas o aluno dele é mais
conectado com a proposta da arte marcial do que o próprio professor. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa ela acabou tornando aquilo uma profissão e só vê o objetivo de dar aulas e de arrecadação, enquanto o outro está se entregando. Vai participar de campeonato, competição. E aí... mais a parte filosófica mesmo que eu estava dizendo. Às vezes o aluno ele está tão engatado ali na conexão com a proposta do autoconhecimento, ele está praticando também de uma forma mais livre. Vou mandar um beijo, um abraço aqui para o Otávio, que retornou às práticas esses dias, e nós estávamos conversando sobre isso, que às vezes quando você volta a praticar sem o compromisso, que às vezes o instrutor, o professor, ele também tem isso, por ele ser instrutor e professor, ele se sente com uma obrigação de ter que praticar, né? É como se fosse um médico do coração, teoricamente, um cardiovascular, ele teria a obrigação de não fumar e de fazer tudo relacionado à saúde do coração. É uma obrigação meio velada, mas a pessoa deveria, né? O cara que é um pneumologista não deveria fumar, né? Afinal de contas. Mas quando a gente pratica com mais paixão, né? E aí, voltando ao ponto dos atletas, tem algo muito legal sobre isso, que às vezes a gente vê. O atleta, ele de repente, ele se apaixona pelo esporte de uma maneira em que quando você vê, ele está acordando às 5 da manhã, porque um triatleta, o cara acorda porque ele tem que pedalar tanto, correr tanto, nadar tanto todos os dias, aí ele percebe que a performance dele não está indo bem, o que ele faz? Cara, ele para de beber, ele para de pegar balada, aí ele percebe que, puxa, a performance melhorou, mas ainda não está no ponto que ele quer, o que ele faz? Ele vai no nutrólogo, no nutricionista, ele muda toda a alimentação dele e todas as pessoas acham aquilo incrível, que ele é triatleta, que agora isso. Algumas pessoas vão falar que ele está bitolado. Que virou um fanático. Que virou um fanático, mas no esporte isso é mais bem aceito do que no yoga. No yoga, se você fala, cara, agora eu percebi que para minha prática melhorar, eu não vou mais pegar balada, eu não vou mais beber o quanto eu bebia, eu decidi não usar mais uma certa substância repleta de anandamida, né? Os canabidiols, essas coisas. O cara começa a perceber que ele... Opa! E aí a pessoa olha e fala, agora você está nessa seita, você virou um fanático, que só quer isso. Não, eu comecei a praticar, o meu autoconhecimento, ele começou a me mostrar que certos hábitos atrapalham, eu durmo tarde, eu acordo cansado, eu como muito à noite, eu acordo cansado, quando eu como tal coisa prejudica a minha performance, se eu bebo prejudica a minha performance. Então a gente tem que entender que tal como um atleta que vai querer melhorar o seu rendimento, o dia a dia de um yogin, ele também vai estar repleto dessas mesmas sacadas. E não só coisas físicas, mas até na parte de lidar com o gerenciamento emocional. Quando a gente começa a aplicar isso de forma um pouco mais intensa no dia a dia, isso gera um estranhamento das pessoas ao redor também. Então, até alguns conselhos que as pessoas nos dão ao redor vão na contramão do que a gente está fazendo, justamente porque vai se criando uma distância na forma de lidar com as situações. Então, de repente, eu estou vendo uma situação acontecendo e eu tenho uma consciência um pouco maior de conseguir me colocar no lugar da outra pessoa, conseguir visualizar a situação com uma certa perspectiva sem embarcar na emocionalidade, sem querer já reagir. E isso não é o comum. As pessoas, de modo geral, acabam entrando nessa reação, né? Que nem a Malakini citou. Bateu o carro, já vai sair puto da cara querendo brigar. Então, o simples fato de você sair calmo, aparentemente calmo, mas lidando com isso internamente, já gera um estranhamento das pessoas ao redor. E isso vai se intensificando, né? As pessoas acabam achando estranho o modo de lidar com as situações. E não quer dizer que isso seja ruim, muito pelo contrário. É só aprender a lidar com isso e não ouvir tanto outros conselhos. Eu sempre fui muito agressivo no trânsito, até começar a praticar. Aí eu comecei a andar com o pé mais no freio. E aí as pessoas que andavam comigo, que me viam, que sabiam como eu dirigia antes, falavam, por que você não buzinou pro cara, que para ele é muito comum, e sabia que eu também reagiria dessa forma? Eu falo, cara, ele pode estar com pressa, ele pode estar com algum problema, ele pode não ter visto. Se ele está fazendo isso de má fé, ele vai bater o carro lá na frente, mas não vai ser comigo. E eu não vou gerar esse estresse adicional. Deixa ele seguir adiante. É isso, né? A gente aprende a lidar com essa questão. Seria muito, muito interessante se a gente respondesse o que realmente é necessário, né? Por que você não xingou ele igual ele xingou? Porque eu não sou idiota igual ele. Porque quando você devolve, cara, você está sendo tão idiota igual a pessoa. Então, meu...
Ele xingou tua mãe. Mas é verdade? Por que você ficou bravo? Ou é mentira? Ele nem conhece Por que tua que mãe. te irritou tanto também, né? Por que te irritou tanto? Exato. Tem uma questão muito legal sobre a parte prática, então, né? Como é o dia a dia de um yogi na parte prática. Bom, o ideal é que você pratique, ou seja, você faça as técnicas diariamente. Então, como que eu consigo, hoje, o Malakini, na minha realidade, é muito fácil praticar todos os dias porque eu sou dono de uma escola. Então, é muito fácil eu, em vários momentos do meu dia, entrar na minha sala de prática e fazer aulas, e praticar sozinho, ou usar uma gravação. Eu também tenho uma rede de professores, no qual eu tenho acesso às aulas dos outros professores, que me facilita. Então, hoje eu quero fazer aula com tal professor. Eu entro lá no link da aula dele, faço a aula dele, faço a aula do Edgardo Caramella, que é mestre lá na Argentina. Aí faço a aula da Melina Flores, que é professora do Rio de Janeiro. Aí entro e faço uma aula do Walter Figueiredo, que é de Porto Alegre. E assim, essa rede facilita a minha vida. Mas, poxa, você que está nos escutando, talvez não tenha toda essa facilidade. Você não tem na sua casa uma sala de práticas, um lugar para praticar. Então, aí é legal, você entra numa escola, você já vai fazer 2, 3 vezes por semana. Ok, já melhoramos, 2, 3 horas, 1 hora cada vez. Mas a dica é, quando você estiver trabalhando, você lembra do exercício respiratório que seu professor te ensinou? E aí você fala assim, eu vou aqui ficar respondendo esses e-mails ou mexendo nessa minha planilha, e enquanto isso eu vou colocar uma consciência na minha respiração. Sem dar o alerta para todo mundo, eu não precisei sentar com as pernas cruzadas, colocar as mãos em Yana Mudra e fazer... Fechar os olhos. Fazer todo o estereótipo de um pranayama. Não, eu estou ali e estou fazendo um pranayama, eu coloco um ritmo na minha respiração. Então, você levar para o dia a dia faz com que cada vez mais você se torne um yogin. Porém, eu vou chamar a atenção para um ponto. Também não vale usar isso como uma forma de você ficar preguiçoso para praticar de forma regular. O ideal seria você priorizar isso e colocar na sua agenda. Todos os dias eu escovo os dentes, todos os dias eu tomo banho, todos os dias eu almoço, todos os dias eu janto. Então, todos os dias eu vou fazer meus 30, 40 minutinhos de meditação. Não deu tempo de fazer os asanas? 30 minutinhos de meditação. 20. Tá, vamos negociar. 5. Vai. Não dá? 3. 3 minutos, não dá. 2 minutos de meditação por dia. Porque se você fizer todos os dias, uma hora, a estrutura neuronal, ela se configura de um jeito que aquilo vira um hábito, vira uma rotina. Então, as dicas que eu posso dar são essas. Leva as técnicas mais simples para o dia a dia. Faz 2, 3 aulas por semana com seu professor na sua escola e monta uma prática curta que você faça todos os dias. E aí, eu não sei montar uma prática. Fala com o seu professor. Professor, quanto você me cobra para você me montar uma rotina de treino para eu fazer por um mês? Aí o professor fala, tanto. O professor fala, não te cobro nada. Aí você vai lá não, mas eu quero pagar, porque eu quero que você monte algo legal. E pede para ele, mas eu quero algo que encaixe em 10 minutos. Porque 10 minutos você tem. Agora, se você pedir uma hora, talvez 1 hora em algum dia você não tenha. Mas, idealmente, numa rotina de yogin, o ideal seria pelo menos 1 hora, né? Pelo menos 1 hora de prática todos os dias e ainda incluir tudo isso, né? Incluir a respiração quando você está trabalhando, incluir as contrações abdominais logo que você acorda pela manhã. Quanto mais, melhor. Alimentação, gerenciamento das emoções. O que, claro, no dia a dia de uma vida ocidental, exige bastante disciplina, dedicação, empenho. Ocidental e oriental, né? Acho que não... Então... Como seria o dia a dia de um yogin? Criando uma rotina, pensando em, cara, eu quero mesmo ter isso como uma prática diária, como se fosse uma prece diária. Eu sei que isso vai dar confusão. Eu sei que isso vai dar pano pra manga, eu sei que isso vai dar um episódio do Namastreta. Um ritual. Mas é como um ritual diário, pensando que eu realmente quero melhorar como pessoa, mas eu quero melhorar também a minha flexibilidade, a minha força, eu quero envelhecer com saúde, eu quero envelhecer com juventude, com disposição, com a minha rede neuronal funcionando. Então, uma prática diária. O ideal seria você ter uma rotina em que você consiga encaixar não apenas 1, 2 vezes por semana de prática de yoga, como é o habitual. Você não pratica 3 vezes por semana. No ideal, então, seria todos os dias. Esse seria o primeiro ponto do ideal. Segundo ponto do ideal, você ter uma metodologia, ou seja, você ter uma sequência daquilo que você vai fazer todos os dias,
Porque o nosso corpo adora a rotina, essa que é a verdade. O nosso corpo ele adora a rotina. Então, nós vamos falar do ideal e no Tratado de Yoga são 16 passos, se eu não me engano, da rotina, 17, já 18 passos, mas nós vamos falar principalmente até o 17º, que é até o ato de adormecer, tá? Então vamos lá, Vilmes, como seria a rotina ideal de uma maneira compacta, a rotina ideal que está descrita ali? Você acorda às 4 da manhã, você vai fazer a sua prática matinal, depois você vai tomar o seu banho, depois você vai fazer o seu de jejum. Mas acordar às 4 da manhã, como é que a gente faz? Cara, vai dormir às 8. Mas é impossível. Então, nós estamos falando do ideal. É legal isso que acordar cedo para praticar às 4 da manhã, tem duas coisas que nós podemos interpretar aqui. Primeiro, que se você vai estudar em alguns textos, em algumas escrituras, em algumas escolas iniciáticas, dentro da teosofia e até mesmo dentro de outras escolas ocultistas, 4 da manhã é um horário cósmico, tá? Mas, na verdade, é que às 4 da manhã dificilmente vai ter alguma coisa para você fazer. Alguém vai estar te ligando, alguém vai tocar a campainha. Às 4 da manhã, provavelmente toda a sua casa, sua família vai estar em silêncio. Não tem nem ônibus passando. Então, às 4 da manhã por quê? Porque você começa o dia priorizando o autoconhecimento, priorizando a meditação, no momento em que está todo mundo em silêncio, para que na hora que a rotina diária comece, você já está ligado não só no 220, mas no 2220 volts. Essa que é a... Então, sim, essa dica que eu fiz uma inversão, né? Eu fiz uma inversão. Na verdade, a ideia é praticar a meditação inicialmente, depois você vai tomar o seu banho, depois você vai fazer a sua prática. Então é o contrário, né? Eu falei da prática antes. Seria então você acorda um pouco antes das 4, inclusive, para que no momento da prática seja 4 horas e você já fez a meditação e toda a rotina matinal. Correto, um despertar correto. O que é um despertar correto? Você realmente estar acordado, né? Talvez você leve um tempinho, principalmente quando você fizer essa mudança para as 4 da manhã. Nos primeiros dias. Acordar às 4 da manhã e a primeira coisa que numa rotina boa a primeira coisa é a meditação, tá? Antes de mais nada, tentar fazer algo que provavelmente você já fez. Acho que a Ferzinha até ia falar isso, que é você acorda e você começa o processo da meditação tentando lembrar o que você sonhou. Porque isso vai começando a conectar você com o seu inconsciente, o seu subconsciente. Então você tenta acordar o que você sonhou e à medida que você for adestrando esse exercício, você vai gerando esse resultado tão importante que é o sonho lúcido. E aí você faz o seu exercício de meditação. Qualquer um que você goste, tá? Aqui é uma indicação para você fazer no OM, nos aspectos do yoga, mas você pode fazer aquele exercício de meditação que você gostar. O terceiro item, eu vou abrir e vou jogar a batata quente aqui para a Ferzinha e para o Vilmar, que o terceiro item, ele depende de como você enxerga, da sua interpretação, depende do quanto você está livre de paradigmas, de censuras, e de coisa assim, é muito legal, que é identificação com o mestre. Joguei a batata quente. A identificação com o mestre é você literalmente escolher alguém que vai te guiar nessa senda. Alguém que você vai tirar as dúvidas. Alguém que você sabe que está alguns passos na sua frente, talvez muitos passos na sua frente, e que te ajude realmente a você chegar no seu objetivo. O objetivo do yoga é o samadhi. Então você vai buscar alguém que já chegou no samadhi, alguém que já tenha determinados hábitos para te orientar, né? Você faz isso quando você vai lutar karatê, quando você vai fazer um balé. Você já procura um professor que tenha um renome, alguém que saiba fazer aquilo, um mestre de capoeira, um mestre de karatê, um mestre de judô. No yoga não é diferente. Você precisa se identificar, você escolhe. E aí depois ele vai falar assim, acho que você não quer. Né? Não tem muitas lendas do discípulo senta na frente da academia do mestre e fala, me treina, me treina. Ele fala, não vou te treinar. Até você provar que você está digno a ele. Essa identificação... Vai lá, Ferzinha. Nesse momento da meditação, você faria, após de você já ter um mestre escolhido, você faria um puja. Antes de começar a sua meditação, faria um puja para esse seu mestre. A gente gravou um episódio inteirinho sobre puja. Se você não sabe do que a gente está falando,
volta aí alguns episódios e assiste esse episódio, porque é muito interessante. Seria como se fosse uma retribuição mesmo. Então, tudo aquilo que você mentaliza, que você está enviando ao mestre, quando é de forma sincera e desinteressada, volta para você na mesma proporção, o que acaba potencializando também as suas próprias meditações. E alguém que está nos escutando agora está pensando assim, minha filha, mestre é só Jesus, minha filha. Tudo bem, cada um tem o seu próprio mestre. O que eu quero dizer com isso é, o yoga, ele não tem dogmas, então ele não é uma religião, tá? Não é uma religião. Então, quando nós falamos de mestre, você pode entender como mentor, como professor, como orientador. Um guia. Tá? Um guia, exatamente. E aí, depois desse processo de identificação com o seu mentor, com o seu mestre, entraria a parte que o Vilmar estava comentando no início, que a gente aqui ficou horas rindo antes de começar essa gravação, que nós chamamos de crias, que também já gravamos um episódio sobre isso, para aprofundar no tema cria, que é limpeza, purificação, atividade. Você volta uns episódios atrás e procura esse episódio para assistir, mas nós vamos falar um pouquinho a respeito. Então, Vilmar, a quarta parte seriam os crias. No cria, você vai fazer uma técnica de purificação. Um dos crias que você já faz todos os dias é escovar os dentes. Então, você acrescenta essa ao Nauli Cria, por exemplo, que vai estimular o seu organismo a uma purificação interna, vai purificar, vai estimular os seus intestinos a funcionarem de uma forma aprimorada, você vai eliminar toxinas e as coisas que você ingeriu no dia anterior e que não está sendo assimilada pelo seu corpo. Não é que não está sendo assimilado, que não tem utilidade, como, por exemplo, o bolo fecal, você vai eliminar isso depois. Exato. Né? Esse é o grande barato. Mas também prepara o seu organismo com mais energia, te traz mais energia. Se você nunca praticou cria, escuta lá o episódio que nós falamos sobre cria e você vai perceber, se você começa a colocar isso na sua rotina, você ganha mais disposição, mais energia. E dentro dos crias também, por exemplo, eu tenho desvio de septo, mas o que me incomoda mais é que eu tenho rinite. Então, em períodos em que a rinite está me incomodando mais, na minha rotina matinal, um dos crias que eu faço é limpeza das narinas, das fossas nasais. Então, eu faço um dos crias que é com o soro fisiológico, limpando as fossas nasais, e é um tipo de cria chamado de Nauli. Nauli não, opa, vamos lá, de Neti. Nauli é o que a gente faz para estimular o funcionamento dos intestinos e acelerar o processo de evacuação e também desenvolver os chakras ali do plexo solar. E o Neti, que é feito com água ou com soro fisiológico, ajuda muito a você já, logo no início da manhã, respirar melhor. Então, olha que legal, você começa o dia fazendo um cria que vai te energizar e te ajudar, te aliviar ao longo do dia todo. E aí, os próximos passos seriam justamente a evacuação intestinal, que o ideal é que você já faça logo pela manhã e, inclusive, a cada refeição. Então, esse seria o ideal. Almoçou? Vai lá, tem a sua evacuação. Jantou? Vai lá e também tem. Isso é um treino, e treinando o intestino. Sobre os crias, né? Na questão do que o Vilmar está falando de que escovar os dentes é um cria. Eu me lembrei aqui do livro do Charles Duhigg, O Poder do Hábito, em que ele conta a história de como criaram o hábito universal, que na verdade no início foi um hábito norte-americano, que principalmente ali o livro conta essa história, né, do exército americano e de como conseguir fazer com que os americanos, os norte-americanos criassem o hábito de escovar os dentes diariamente. E aí ele vai contando ali que para conseguir fazer isso virar um hábito, as pastas de dente, os cremes dentais, tiveram que colocar a sensação de frescor, de hálito puro, uma sensação. Aquilo ali não significa que seu dente está mais limpo, mas essa sensação, essa parte do livro me lembrou aqui que hoje a gente escova os dentes como se fosse algo que sempre foi, mas não, que teve um processo todo de reconstrução de hábito, de reprogramação sociocultural. Esse capítulo do livro é muito legal, do poder do hábito. Então saímos dos crias, vamos para o funcionamento dos intestinos, tradicional. Banho frio. E banho matinal. Aqui a parte do banho matinal é interessante que há uma indicação que hoje está ainda ficando na moda, né? Que é o banho frio, o banho gelado. O ideal seria para uma rotina de um yogin o banho frio, porque ele vai ter um resultado ali muito mais condizente com
despertar todo o seu corpo, seu sistema circulatório. Não vá saindo tomando banho por aí gelado de uma vez, se você não tiver a mínima condição física para isso. Se você fizer isso, você pode, né, sei lá, pode complicar alguma questão. Mas verifica a sua saúde antes, para tudo que a gente está falando aqui, né? Procura um especialista, um médico e vá adicionando as coisas aos poucos. Não vai tentar fazer isso tudo de uma vez, né? Agora, claro que se você mora na Bahia, tomar banho gelado vai ser um alívio, é fácil. Vem morar em gostoso. Curitiba e vem tomar banho às 5 da manhã, porque você acordou às 4. No inverno. Você acordou às 4. Fez meditação, fez os crias, tal, daí vai tomar banho, vai ser umas 5 da manhã, 4h40, 5. Tá gelado. No inverno, 2 graus. E você vai tomar banho gelado. Já é um treino de tapas, de autossuperação. Boa. E aí sim a gente chega na prática, de fato, né? Só Depois agora? de tudo isso... Não, já tô acordado há horas. Não, daí já tô com agora fome. às 4 da manhã a gente chegou no Ashtanga Eu já tô Sadhana. desesperado pra tomar café da manhã. Jejum. Espera um pouco. Vai, Felizinha, fala então. E aí a gente chega de fato no Ashtanga Sadhana, que é a nossa prática de Swastika Yoga, né? As 8 etapas de uma prática que deveria ser pelo menos de 1 hora. Mas é possível executar com menos, né? A gente Exato, já então comentou essa... sobre isso. Que o ideal é você praticar todos os dias. Então, nesse caso da rotina, você fez tudo isso e agora você vai praticar. Você já meditou, você já fez os seus crias, sua atividade de limpeza, já tomou banho, ou seja, você está ali desperto, lúcido, extremamente consciente, e aí você vai fazer a sua prática. O ideal que seria de 1 hora, 1h30 para 2. Mas na nossa rotina, talvez você precise ter uma prática de 10 minutos. Ou de 15. Então você vai ajustar para a sua realidade para que você consiga tornar isso viável. Ou inclusive de 8 minutos. 1 minuto para cada parte da prática. 1 minuto para cada anga. E aí depois vem o de jejum. Agora sim. Agora você vai lá e faz a sua panquequinha de banana amassada com ovo, aveia, joga mel em cima, granolinha. Essa receitinha. Pizza gelada que sobrou de ontem com café? Não, isso é só quando eu tô sozinho. Quando eu tô acompanhado, Gravando panquequinha podcast. de granola, né? É uma vida mais amena. Quando eu tô sozinho, eu acordo, pego a pizza da geladeira, já amasso uma paçoca junto com o café. Eu adoro paçoca, adoro café, adoro pizza, por isso que tem essa piada interna aqui. Então, se você tem uma pizzaria... E quer nos patrocinar. Exatamente. Ou uma empresa de paçoca. Uma empresa de paçoca, ou uma empresa de café. é. Ou de café. Ah, café seria bom, hein? Bom, e aí, claro, você vai começar, vai para suas atividades do cotidiano, vai trabalhar, depois vem ali você fazer ali as dicas, né? Aí tem todo esse processo comum do dia a dia, que é o almoço. E vamos pular toda essa parte, que são coisas meio óbvias, assim, né? Treinamento de autossuperação, é bacana isso, ó. Fala aí, Vilmar. O treinamento de autossuperação é no contexto de alguma fraqueza que você tenha. E aí você transpassa isso. Você deixa isso... como é que eu digo? Você vai fazer esse esforço sobre si mesmo para não se deixar cair naquela tentação que vai te tirar desse caminho, né? A tentação, no que eu estou dizendo aqui, não tem nada a ver com religião, né? Até mesmo que a gente já trouxe no episódio passado de gerir melhor as emoções, exato. também entra nessa autossuperação, né? De você conseguir lidar melhor com as situações do dia a dia. Exato. Boa. E aí, claro, tem recomendação de leitura diária, todas essas coisas. E tem ali também, dentro dessa estrutura do ideal do dia a dia, claro que a gente tem que pensar de acordo com a faixa etária que você se encontra, de acordo com o momento da vida que você se encontra, tem a questão sexual, porque o ser humano, ele na grande parte, nós somos movidos pela nossa libido, nós somos movidos pelo nosso desejo sexual. Então, quando nós estamos falando do dia a dia ideal de um yogin, ele também vai ter em mente esse desenvolvimento da sexualidade. Afinal de contas, é uma energia gigantesca que nós geramos relacionada à sexualidade, principalmente durante o ato sexual. Se você for perceber, a quantidade de energia que se gera é tão grande que gera uma vida. Então, quando nós estamos falando do dia a dia ideal de um yogin, também vamos falar da parte da sexualidade, tanto pelo objetivo do prazer, mas também pelo objetivo de gerar mais energia, de gerar mais potência, de gerar mais vitalidade e mais tesão pela vida, né? Até porque, lembrando, a meta do yoga é a expansão da consciência, né? É entrar em samadhi em algum momento da vida, ou pelo menos em meditação. E para isso, a gente já comentou em episódios passados, é preciso esse acréscimo todo de energia, e é nada mais do que essa energia sexual. Então, estimular essa energia também faz com que a gente vá chegando mais perto dessa meta do yoga, que é
a meta de uma vida de um yogin também, né? Então, Patanjali, no seu Yoga Sutra, deixou claro para os estudantes e amantes do yoga que a meta do yoga é o samadhi, um estado de hiperconsciência. Shivananda, um dos mestres mais respeitados da Índia e do mundo, deixou registrado em seu livro que não há samadhi sem kundalini, ou seja, sem despertar a kundalini. E a kundalini é a nossa energia, principalmente relacionada à energia sexual. Então, claro que nós temos que trabalhar para que essa energia não seja desperdiçada, para que essa energia também não seja arrolhada, para que essa energia não seja, de certa maneira, castrada, para que essa energia não seja proibida, ou seja, que você veja a sexualidade com mais naturalidade e que você use isso a seu favor, novamente frisando. Claro que tudo isso vai depender da faixa etária que você se encontra, porque se você está numa faixa etária muito nova, isso ainda nem está sendo percebido e direcionado. Numa faixa etária mediana, parece que você só pensa nisso, né? Depende da fase da vida. E quando você está lá mais para frente, lá você na sapiência, seria interessante manter a libido e a sexualidade, porque é um motriz da vida, né? Então, sim, precisamos aprender mais a falar sobre sexualidade, e o yoga, que é de linha matriarcal, desrepressora, de linha Shakta, o yoga mais ancestral, ele vê a sexualidade como um processo de autoconhecimento, de evolução. Inclusive, um dos sutras, um dos aforismos relacionados ao Tantra é que você vai se conhecer através do outro. Então, imagine que legal você inverter a polaridade do sexo, que é você só transar por transar, ou para reproduzir, ou por um prazer mais momentâneo, e você, eu posso me conhecer melhor através do outro. E nós vamos falar no próximo episódio sobre como a Ferzinha faz o dia a dia dela, o Vilmar. Vamos contar histórias de épocas. Então já fica a dica para você seguir o próximo episódio, porque também nós vamos disponibilizar uma prática para você colocar no seu dia a dia, tá? Uma prática, vamos disponibilizar uma aula para você tentar colocar no seu dia a dia, uma aula de 20 minutos, 25 minutos para você colocar no seu dia a dia. Aguarda a gente aí. É isso, um abraço.